você? Castiel, Isso eu já percebi. Eu quero saber o que você é. sou um anjo do Senhor. Bem-vindo ao canal Doc Terror Histórias de Ninar. Hoje, mergulharemos em um tema intrigante e muitas vezes esquecido das Sagradas Escrituras: o papel dos anjos como armas de destruição e punição divina. Prepare-se para uma jornada fascinante através de passagens bíblicas que revelam o poder e a autoridade dos anjos quando eles executam a justiça de Deus. Em nosso documentário de hoje, exploraremos histórias épicas, desde os anjos que desceram sobre Sodoma e Gomorra para executar o juízo divino até o anjo da morte, enviado durante o Êxodo para libertar os israelitas da escravidão egípcia. Você descobrirá como esses seres celestiais, frequentemente associados à misericórdia e à proteção, também desempenham um papel crucial na aplicação da justiça divina. O livro do Apocalipse nos revela seu papel na abertura dos selos, que desencadeiam eventos cataclísmicos, e no derramamento das taças da ira de Deus sobre a terra. Prepare-se para explorar essas histórias incríveis e refletir sobre o significado mais profundo por trás desses eventos. Os anjos podem ser mensageiros de Deus, mas também são veículos de sua justiça e punição. Sodoma e Gomorra. 2 anjos visitaram a cidade de Sodoma, onde encontraram Ló e sua família. Eles alertaram Ló para fugir com sua família, pois Deus planejava destruir a cidade devido à sua grande maldade. Antes do amanhecer, os anjos instaram Ló a sair da cidade com sua esposa e 2 filhas. Enquanto Ló estava fugindo, Deus fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, causando a completa destruição das cidades e de todos os seus habitantes. A esposa de Ló desobedeceu à instrução divina de não olhar para trás e se transformou em uma estátua de sal quando olhou para trás durante a destruição. Os acontecimentos da destruição de Sodoma e Gomorra, como um episódio em que os anjos foram instrumentos da ira divina, um veículo de punição da fúria de Deus devido ao alto nível de pecado das cidades. Enquanto a noite caía sobre as cidades pecaminosas de Sodoma e Gomorra, os anjos enviados por Deus se preparavam para cumprir sua justiça. As cidades estavam mergulhadas no mais profundo pecado e decadência, e a corrupção reinava. A ira divina estava prestes a ser desencadeada. Ló, o homem justo, havia sido avisado pelos anjos para fugir com sua família e não olhar para trás. Eles representavam a misericórdia de Deus, oferecendo uma oportunidade de salvação em meio à condenação iminente. Enquanto a noite avançava, Ló e sua família apressadamente deixaram a cidade, deixando para trás a visão da perversão desenfreada que consumia as ruas. Os anjos, radiando uma luz celestial, permaneceram na cidade para cumprir o mandato divino. Enquanto Ló e sua família escapavam, a escuridão envolveu Sodoma e Gomorra, e o céu se encheu de nuvens tempestuosas. Então, como um ato final da justiça divina, uma chuva de enxofre e fogo começou a cair do céu, iluminando a noite. Era a manifestação da fúria de Deus, uma punição pela depravação que havia dominado as cidades. A destruição foi avassaladora. Edifícios desmoronavam e as chamas consumiam tudo em seu caminho. O som de gritos de desespero e dor ecoava na noite escura, mas não havia salvação para os culpados. As cidades foram reduzidas a cinzas e ruínas, e o castigo divino havia sido cumprido. Os anjos foram os instrumentos da cólera divina, veículos da punição da fúria de Deus, trazendo um fim cataclísmico às cidades de Sodoma e Gomorra, como um testemunho solene da justiça de Deus contra o pecado desenfreado. No livro de Gênesis, no capítulo 19, versículos 24 a 29, encontramos o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Conforme a narrativa, Deus enviou uma chuva de enxofre e fogo sobre essas cidades pecaminosas, resultando na completa devastação. Essa passagem é um testemunho impressionante da justiça divina, onde a ira de Deus foi manifesta contra a maldade e a corrupção das cidades. O anjo da morte no Egito. A passagem do anjo da morte no Egito é um dos episódios mais marcantes do Antigo Testamento. Encontramos esse relato no livro do Êxodo, mais precisamente no capítulo 12, versículos 29 a 36. Esse evento é um testemunho do poder de Deus e sua proteção aos que o obedecem, mas também revela a severa punição que recai sobre aqueles que resistem à sua vontade. O relato no livro do Êxodo
mais precisamente no capítulo 12, versículos 29 a 36. No contexto, os israelitas estavam aprisionados no Egito como escravos, e Deus havia enviado Moisés para liderar o povo rumo à liberdade. Faraó, o rei do Egito, havia resistido às demandas divinas de liberar os israelitas, apesar das várias pragas enviadas por Deus como advertência. Então, Deus determinou uma última e terrível praga: a morte de todos os primogênitos no Egito. Ele instruiu os israelitas a marcarem as portas de suas casas com sangue de cordeiro, como sinal de obediência e fé. O anjo da morte passaria sobre as casas marcadas, poupando os primogênitos dos israelitas, mas tiraria a vida dos primogênitos egípcios, desde os filhos dos nobres até os dos servos. Essa passagem revela a natureza justa, porém implacável, do juízo divino. Deus deu várias oportunidades para Faraó obedecer, mas sua resistência teimosa resultou em um ato final de julgamento. A marcação das portas com o sangue do cordeiro é simbólica, apontando para a futura redenção através do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. A passagem do anjo da morte no Egito ensina que Deus é um protetor dos que o obedecem e têm fé. Ao mesmo tempo, ele é um Deus de justiça que pune os que resistem à sua vontade. Essa narrativa também aponta para a redenção e a libertação espiritual que encontramos através de Cristo. Ela nos lembra que a obediência a Deus é a chave para a proteção e a libertação espiritual, enquanto a desobediência traz consequências severas. A figura doce e cordata dos anjos nas lendas é uma representação comum, mas a Bíblia também descreve episódios em que os anjos atuam como instrumentos da justiça divina. No entanto, é importante notar que a justiça divina está alinhada com a soberania de Deus e sua sabedoria. Mesmo quando os anjos desempenham papéis de julgamento ou punição, isso faz parte do plano divino para estabelecer a justiça e a ordem. Portanto, a doçura e a cordialidade dos anjos não são contraditórias à sua capacidade de cumprir os propósitos divinos. Eles são servos fiéis de Deus, realizando suas vontades de maneira justa e coerente. Esses episódios bíblicos nos lembram da complexidade da divindade e da importância de confiar na sabedoria de Deus, que é perfeita em todas as suas ações. Assim, os anjos, independentemente de seu papel específico, permanecem como seres celestiais que servem à vontade divina. A passagem do anjo da morte no Egito ensina que Deus é um protetor dos que o obedecem e têm fé. Ao mesmo tempo, ele é um Deus de justiça, que pune os que resistem à sua vontade. Essa narrativa também aponta para a redenção e a libertação espiritual que encontramos através de Cristo. Ela nos lembra que a obediência a Deus é a chave para a proteção e a libertação espiritual, enquanto a desobediência traz consequências severas. Como os profetas descreveram os anjos? Os profetas bíblicos descrevem os anjos de várias maneiras, mas as descrições físicas detalhadas nem sempre são fornecidas. Em vez disso, muitas vezes as descrições se concentram em elementos simbólicos, como a luz radiante que emana deles e sua natureza celestial. Aqui estão algumas passagens que contêm descrições de anjos. Ezequiel capítulo 1, versículo 5-14. No meio dele vi uma coisa parecida com 4 seres viventes. Eles tinham uma aparência humana, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, e seus pés eram como os de um bezerro brilhante e reluzente, como o metal polido. Debaixo de suas asas, em cada lado, havia mãos humanas. As asas dos 4 seres viventes tocavam-se. Eles iam para a frente, cada um na direção de sua face. Não se viravam enquanto se moviam. Suas faces pareciam as seguintes. Cada um dos 4 tinha o rosto de um homem, mas à direita havia o rosto de um leão, e à esquerda o de um boi. Também à direita havia o rosto de uma águia. Assim eram as suas faces. Suas asas estendiam-se para cima. 2 asas tocavam-se, enquanto as outras 2 cobriam o corpo. Cada ser vivente ia para a frente. Para onde o espírito os impelia, eles iam, e não se viravam enquanto se moviam. O que parecia um relâmpago saía de debaixo das asas deles.
O que parecia brasas de fogo brilhavam por entre os seres viventes. O fogo reluzia, e dos seres saíam raios. Isaías, capítulo 6, versículos 2, 3. Diante dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Daniel, capítulo 10, versículos 5, 6. Ergui os olhos e olhei, e ali estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro fino ao redor dos quadris. O seu corpo era como o crisólito, o seu rosto reluzia como relâmpago, os seus olhos eram como tochas ardentes, os seus braços e pernas reluziam como bronze polido, e a voz das suas palavras soava como o estrondo de uma multidão. É importante notar que essas descrições muitas vezes envolvem simbolismo e metáforas, para transmitir a natureza celestial e majestosa dos anjos. Eles são representados como seres brilhantes e poderosos, refletindo a glória de Deus. Em muitas outras passagens da Bíblia, os anjos são simplesmente descritos como homens e podem não ter características físicas distintas mencionadas. Suas aparências variam de acordo com a necessidade do momento e a mensagem que trazem. Portanto, as descrições físicas dos anjos na Bíblia tendem a ser mais simbólicas e espirituais do que literalmente físicas. Os anjos no Apocalipse. No livro de Apocalipse, encontramos diversas passagens que destacam os anjos como instrumentos da ira divina e executores do julgamento de Deus. Um exemplo notável é a abertura dos selos, que desencadeia eventos cataclísmicos que representam a intervenção divina no curso da história. Um desses eventos é encontrado em Apocalipse capítulo 6, versículos 1 a 17, onde os 4 primeiros selos são abertos, resultando em cavaleiros trazendo destruição à terra. Os anjos desempenham um papel crucial nessa sequência de eventos, simbolizando julgamento, fome, guerra e morte. Aqui está a passagem. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: Vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vitorioso e para vencer ainda mais. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem! Saiu outro cavalo, vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer os homens matarem uns aos outros. Deram-lhe uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por um dia de salário, e 3 quilos de cevada por um dia de salário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Essas passagens ilustram como os anjos desempenham papéis importantes na execução da justiça divina, mesmo em situações que envolvem punição e julgamento. Eles são instrumentos da vontade de Deus, trazendo ordem e cumprindo seus desígnios na história da humanidade. Anjos, como criaturas celestiais, estão longe de serem as representações simplistas que muitas vezes vemos na cultura popular. Embora sejam mensageiros de Deus, sua natureza vai além de meros tocadores de harpa com halos dourados, ou bebês com asas e usando fraldas. Eles são, como está escrito nas Escrituras, agentes divinos que desempenham papéis diversos. Eles anunciam boas novas, trazem conforto, proteção e orientação espiritual, mas também desempenham funções importantes em questões de justiça, julgamento e punição. É importante reconhecer a complexidade e a profundidade das representações dos anjos na Bíblia e na teologia. Eles são servos de Deus,
cumprindo seus desígnios de acordo com sua vontade soberana. Portanto, ao explorar as histórias e características dos anjos, devemos lembrar que, assim como os seres humanos, eles desempenham um papel fundamental no plano divino, que abrange desde mensagens de esperança até a execução da justiça divina. O que essas passagens mostram são criaturas formidáveis, mas que quando nossas mães e avós dizem que os anjos velam por nós, e se realmente eles velam, é melhor não os vermos. Com essas passagens e descrições, creio que um anjo está mais para um leão que para um bebê rechonchudo tocador de harpa, sentado numa nuvem. Eles são, sim, ferozes e letais. Não são figuras doces e açucaradas como as lendas mostram falsamente. Esse é o canal Doc Terror, Histórias de Ninar. Eu sou Gigi. E hoje podemos explorar a riqueza das narrativas bíblicas sobre os anjos e entender como eles são mais do que simples criaturas celestiais. Eles são veículos da vontade de Deus em um mundo espiritual complexo e multifacetado. Agora, antes de se aconchegarem nas cobertas, me digam: vocês olharam embaixo da cama?